Bom dia, tudo bem? Olha eu aqui de novo, professora Jamile Fontinelli. Agora nós vamos falar sobre a crônica argumentativa, ok? Vamos lá? Senta aí, senta no sofá, senta aí no colchão e vamos estudar. Vamos lá. Para a gente começar a falar sobre crônica argumentativa, nós temos que pensar numa coisa primeiro. O que é crônica? Vocês devem estar se perguntando, mas eu não sei o que é crônica argumentativa, imagina crônica e fica essa confusão toda. Vamos lá. O que é crônica? Primeiro, nós temos que pensar que é um texto narrativo, ok? Não esqueçam disso. Vão levar isso para sempre, o resto da vida de vocês. Depois, ele é geralmente publicado em jornais e revistas. Ele relata de forma artística e pessoal fatos do cotidiano. Ou seja, ele pega aquela notícia que sempre aparece pra gente do jeito que aconteceu, né? Só trazendo o que, como, quando, porquê. Ele pega essa notícia, pega um fato do cotidiano e transforma. Pega a linguagem, o autor pega a sua linguagem artística e transforma esse modo de visualizar esse fato do cotidiano. Fazendo o quê? Que você reflita, que você pense criticamente, que você possa refletir a respeito de uma situação. Muitas vezes que você nem diz assim, nada a ver fazer um texto sobre esse fato. Mas o cronista, ele consegue fazer. E a partir desse texto, ele consegue fazer com que você reflita. Depois, a gente vai ver também que ele é um texto curto e leve. Leve por quê? Porque ele vai te levar a refletir, a pensar sobre aquela situação do cotidiano. É uma coisa simples, ele pega uma situação mínima ali. Ele foi lá na padaria e comprou pão. Ele viu uma coisa diferente ali e fez uma crônica, ok? Depois, o objetivo como nós temos aí. O objetivo dele é refletir criticamente sobre a vida e os comportamentos humanos. Vamos lá? Agora, nós vamos pensar, se a crônica é algo curto, leve, vai trazer um fato do cotidiano, o que vai ser a crônica argumentativa? A crônica argumentativa, leia comigo, reúne características próprias das crônicas. Trata-se de uma publicação de jornal curta e direta, na qual o cronista aborda um assunto do cotidiano, colocando-se explicitamente no texto, relatando fatos e interagindo com o leitor. A crônica argumentativa também procura convencer, ou seja, ele vai pegar aquele fato do cotidiano e vai colocar a sua opinião em cima e vai trazer o quê? Vai tentar fazer com que você se convença que a opinião dele, de quem está escrevendo, é a correta, é a certa. Então, além de refletir, criticar, ele vai colocar argumentos, né? A partir de exemplo, a partir de citações, para te convencer que o que ele está dizendo é o correto. Então, ele vai unir a parte literária com a parte argumentativa e aí, juntando, faz-se a crônica argumentativa. Continuando a nossa leitura. A crônica argumentativa também procura convencer o leitor de que o ponto de vista do seu autor a respeito de determinado assunto está certo, aquilo que eu acabei de dizer para vocês. Depois, a união entre exposições de ideias, argumentos e o lirismo poético do autor. Professora, mas o que é o lirismo? É o autor, quando o autor escreve ali. Lembra que lá, quando nós vamos falar de poesia, nós falamos no eu lírico, e não é o autor que fala, não, é o eu lírico. Porque, como Fernando Pessoa diz, o poeta é um fingidor, finge tão somente a dor que devera sente. Então, aquilo que ele está colocando aí não significa realmente o que ele está sentindo. Mas por isso que nós falamos do lirismo, o lirismo poético. O autor, todo escritor tem o seu lirismo. Ele vai colocar aí sensações, mas não significa dizer que ele esteja sentindo realmente. Vamos lá, para não esquecer. Eu trouxe uma citaçãozinha aqui para vocês não esquecerem e levarem isso lá no dia da prova do Enem. Prestem atenção aí nas palavras que estão marcadas, que estão em negrito, são coisas muito importantes. Vamos lá? A crônica nasceu de um casamento bem sucedido entre literatura e jornalismo. Grandes nomes como, não esqueçam, Machado de Assis, Rubem Braga, Clarice Lispector, ouviram falar desses nomes, autores de alto nível. Então, não esqueçam. Machado de Assis, Rubem Braga, Clarice Lispector usaram todo o seu talento linguístico ao escrever sobre coisas triviais para entreter. O que é triviais? Coisas do cotidiano, coisas simples. E muitas vezes fazer rir e refletir o leitor do jornal. A crônica, portanto, é assim do cotidiano do povo, mas com um toque literário.
Ou seja, tem aquele toquezinho lá que só os escritores que têm esse alto nível conseguem fazer, é trazer uma reflexão, trazer um olhar diferente para o nosso texto. Afinal, quem nunca leu um texto do Luiz Fernando Veríssimo, do Rubem Alves ou do Milor Fernandes e se emocionou, riu ou simplesmente se viu ali, do lado do autor, vivenciando as mesmas experiências? Por que eu grifei ali do lado do autor? Que quando você lê uma crônica, você vai lá, depois de terminar a minha aula, procura ler uma crônica. Uma crônica para você refletir, e você vai se sentir do lado do autor. Parece que você está vivenciando aquele cotidiano, mas de uma forma diferente, não uma forma seca, mas uma forma simples, uma forma gostosa de você visualizar. Então vai lá, depois da minha aula você procura lá umas crônicas para você verificar, que você vai ver, que você vai ler e você vai perceber que parece que você está ali, do lado do autor, vendo, sentindo as mesmas emoções. Então, para não esquecer, a crônica argumentativa, ela vai unir o lirismo da crônica normal, da crônica comum, com argumentos. E para a gente reforçar isso, agora nós vamos fazer o quê? Ler uma crônica argumentativa, ok? Essa crônica argumentativa não é de um autor grande, não. Eu trouxe uma crônica de uma aluna, né? De uma aluna para vocês verem como é difícil também vocês produzirem a crônica de vocês depois. Vamos lá. Cara de pau do brasileiro. A honestidade do Brasil é muito questionável. Será? Vamos lá. Claro que não podemos generalizar, mas faz parte do povo ter esse jeitinho malandro. Outro dia, quando eu estava conversando com uma amiga minha, ela me contou que adorava viajar com a avó dela. Diferente do que você imagina, ela não gostava de ter uma companhia materna, mas sim de não ter que encarar esperas durante a viagem. A melhor parte é no embarque, quando vemos aquela fila gigantesca, típica de Guarulhos, mas como ela é idosa, podemos entrar na frente. Acho que todos nós já nos deparamos com alguém assim, não é? E aí, o que você acha? Você já se viu em alguma situação dessa? Alguém que pagou pela carteira do motorista ou por um diploma, a mulher que fingiu estar grávida e etc. Eu acredito que deve haver privilégios para idosos, gestantes, deficientes, claro, mas também acho que faz parte do brasileiro tirar proveito dessas situações que muitas vezes nos falta integridade e honestidade. Lá fora, em alguns outros países, é muito difícil ver alguém fingindo estar com o pé quebrado, por exemplo, mas aqui não. Aqui as pessoas mentem e se aproveitam das situações. Não é verdade, gente? As pessoas vivem mentindo para tomar proveito das coisas. Olha só como essa crônica aí, ó, tá super parecendo com o nosso dia a dia. Olha, só a corrupção escancarada do Brasil, que é criticada quando acontece lá no alto escalão. Quando acontece de alguém roubar, alguém pagar propina para alguém, vocês dizem, é corrupto, é corrupto, é corrupto. Mas olha aí o que a nossa cronista vai colocar. Mas quando se trata de um exame de direção, poucos veem problema. Você agora deve estar pensando que eu sou uma daquelas que só vê defeitos nos brasileiros, não é mesmo? Mas não, eu sinceramente acho que nós temos muitas qualidades também, mas infelizmente já nascemos com um jeito malandro e cara de pau. Aposto que você sabe muito bem do que eu estou falando. Bandeirantes, Pinho, é uma aluna do 2º ano C, ok? Então vamos lá. Se a gente parar para perceber, nós temos aí uma situação do cotidiano. Quem nunca se fez corrupto, né? Quando a gente fala em corrupção, você pensa logo lá, nos políticos, né? Nos vereadores, nos deputados, nos governantes. Mas quem nunca mentiu para não ir para a aula, fulou a fila da merenda, né? Tava morrendo de fome e disse, ei, pega lá. Eu tô doente, foi lá na coordenadora, tô doente, coordenadora, eu tô morrendo de dor de barriga, eu preciso comer. Aí foi lá e furou a fila, não é verdade? Eu sei, você já fez isso. Então, ó, a autora pegou uma situação do cotidiano, pegou alguns argumentos, você verifica aí que eu dei uma grifada em algumas partes do texto, ó. Quando eles dizem, ó, faz parte do povo ter esse jeito malandro, já é a opinião dela. Aí depois ela traz a fala de uma amiga, cita algumas situações que podem ocorrer isso, pagar a carteira de motorista, ou pagar um diploma, a mulher que fingiu estar grávida, né? Às vezes a gente vai no supermercado, tá aquela fila quilométrica. Aí você tá um pouquinho mais gorda, né? Tá um pouco mais forte, como eu, tô um pouquinho mais gorda.
E aí você vai lá, chega lá e diz, eu tô grávida, tô de 2 meses. Não aparece barriga, né? 2 meses, 3 meses. Aí você vai lá, pá, fura a fila. Então ela pega uma situação do cotidiano. E aí quais os argumentos que ela utiliza aí? Ela utiliza as citações que ela traz outras vivências, né? De outras pessoas que também burlam as regras. E aí continua reforçando que o brasileiro já nasce malandro e com cara de pau. Vamos lá para a nossa interpretação? Terminamos de analisar o texto agora. Vamos lá. Questão 1. São características da crônica. 1. Gênero narrativo marcado pela brevidade, narra fatos históricos em ordem cronológica. 2. Publicado em jornal ou revista, destina-se à leitura diária ou semanal, pois trata de acontecimentos cotidianos. 3. Obra de ficção do gênero narrativo, apresenta narrador, personagens, ponto de vista e enredo. 4. Gênero que se define por sua pequena extensão, é mais curto que a novela ou romance, apresentando uma estrutura fechada. 5. Tipo de texto que se caracteriza por envolver um remetente e um destinatário, geralmente é escrito em primeira pessoa. E aí, o que vocês acham? Vocês acham que quais as alternativas que estão corretas? Vou descartar a primeira para vocês. 5. Tipo de texto característico por envolver um remetente ou um destinatário. Essa daí não dá, né, gente? A gente nem falou sobre isso. Isso é de outro gênero lá atrás. Então vamos lá. Então ficou a 1, a 2, a 3 e a 4. Pensa um pouquinho. Vamos lá? Qual a resposta correta? Quem marcou a letra A, 1 e 2, é a resposta correta. Marca aí, coloca aí no seu caderno, que daqui a uns dias, se Deus quiser, eu vou lá dar o visto. Então nós temos, a resposta A1, gênero narrativo marcado pela brevidade, ou seja, ele é curto, ele é breve, ele é simples, narra fatos históricos em ordem cronológica. 2, publicado em jornal ou revista, destina-se à leitura diária ou semanal, pois trata de acontecimentos do cotidiano. Ok? Beleza? Marcou aí? Vamos para a questão 2. Com relação ao gênero do texto, é correto afirmar que a crônica, A, parte do assunto do cotidiano e acaba por criar reflexões mais amplas. B, tem como função informar o leitor sobre os problemas cotidianos. C, apresenta uma linguagem distante da coloquial, afastando o público leitor. Quando ele diz distante da coloquial, ele está dizendo que é mais formal, né? Aí. A letra D, tem um modelo fixo com um diálogo inicial seguindo de argumentação objetiva. Consiste na apresentação de situações pouco realistas em linguagem metafórica. Lembra o que eu disse sobre a crônica? A crônica, qual é a função dela? Lembrem-se disso, não esqueçam jamais. É um texto curto, leve, que ele vai tratar do cotidiano. Você viu um texto curto, leve, tratando do cotidiano? Crônica. Então, de acordo aí com a nossa questão, qual a resposta correta? A letra A. Acertaram? Tenho certeza que vocês acertaram depois dessa aula. Eu sei que vocês estão cansados já e tal, mas vamos fazer o seguinte, vamos ler mais. Vocês são alunos do ensino médio, estão terminando a terceira série, então tem que estudar, tem que ler. Olha aí, a leitura me faz ir aonde os meus pais não podem me levar. Esse é o momento de vocês lerem. Vocês não estão podendo sair de casa, então leiam. A leitura vai levar vocês a lugares distantes. E se Deus quiser, a uma universidade, uma faculdade. Estudem, não deixem de estudar, tá bom? No mais, acessem lá o nosso portal, o portal da Edu, que assistam todos os nossos vídeos, todas as nossas aulas, revisem, façam perguntas, questionem. A gente fica por aqui. Obrigada, bom dia.